Tem um versículo na Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no verso 12, que diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E eu estava meditando sobre isso hoje, vindo para cá, ainda aqui no meio das conversas com o reverendo Duda, e eu me lembrei de muitas situações da minha vida em que o desespero bateu à minha porta por conta disso. Porque temos promessas e às vezes as promessas levam uma temporada para se cumprirem. E toda grande promessa passa pelo teste do tempo. A vitória vem quando você vence esse teste. Se desesperar antes, não adianta. Então você tem que ter paciência, porque aquele que falou é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Vou dar um exemplo simples que eu acho que se encaixa no coração de muitos que estão aqui. A primeira vez que eu pisei nesse país, há 25 anos atrás, vim, preguei, ministrei, foi uma bênção. Voltei dentro do prazo certinho. E aí, uma igreja abençoada resolveu mandar a passagem da minha família. E aí eu fui até o consulado com a passagem e tudo, e negaram o visto da minha esposa e da minha filha mais velha na época. Passou um ano, nós tentamos de novo. No terceiro ano já tinha vindo mais filhas, e agora tentamos para todo mundo. Negaram o visto da minha família por 4 vezes. E eu conseguia vir. Então você não, essa questão de visto, ela não tem explicação. Não há critério para se dar visto. Essa é a conclusão que a gente chega. Eles, eu acho que tem uma quantidade de vistos para dar por dia. Eles então vão fazendo um leilão. Dou para esse, não dou para esse, dou para esse, não. Eu acho que funciona mais ou menos assim. E eu me lembro que, não conseguindo visto, a minha esposa até desistiu. Nós somos em vários estados do país. E eu continuei vindo pregar. Sempre levava um presentinho para as minhas filhas. Um dia a mais velha falou para mim: papai, por que minha amiguinha consegue ir na Disney e eu não? O senhor não é pastor? Papai do céu não gosta de mim porque sou sua filha? E como é que você explica para uma criança que foi negado um visto? Não tem explicação. Então falei para ela uma palavra do meu coração. Eu disse para ela: é que o papai do céu quer que você entre lá de forma honrada, melhor do que a do papai. E esta palavra caiu em algum lugar, que eu tenho certeza foi o coração de Deus. Os anos se passaram, e olha eu me tornando deputado federal. Como deputado federal, eu tenho direito a um documento que eu não sabia que tinha, que era um passaporte diplomático. E eu descobri que a minha família toda tinha direito ao passaporte diplomático. Antes de receber o diploma de deputado federal, que isso era em fevereiro, eu fui eleito num ano para receber o diploma de deputado federal no ano seguinte. Eu olhei e falei: eu tenho direito a isso? A minha secretária, que já tinha contratado, disse: o senhor, não só o senhor, a sua família toda. Eu disse: então marque aí, através da Câmara, como é que chama? Uma entrevista lá no consulado, porque eu quero ir lá, quero ver o que vão fazer agora. E eu cheguei com a minha esposa, as crianças não precisaram ir porque eram de menor, e apresentei os passaportes. Levou 3 horas para eles, porque eles mandavam sentar, me chamavam de volta. Mas o senhor, é isso aqui como? Aí eu falei: tive tantos votos, voltei. Daqui a pouco vai. É que nós não estamos entendendo ainda. Eles estavam entendendo. É que quando se nega um visto por 4 vezes, você tem um carimbo lá, que raramente você vai conseguir entrar aqui. Só que agora eles não tinham o que fazer. Ou me davam um visto, ou criavam um embaraço diplomático com o país inteiro. Depois de 3 horas, deram o visto para toda a família. Vai escutando, mas agora a melhor coisa vem agora. Quando eu cheguei aqui em janeiro de 2011, em fevereiro é que eu ia ser deputado de fato, que eu tenho minha diplomação. Em janeiro de 2011, quando eu cheguei aqui, eu vi uma fila na hora de passar pela imigração, que é muita gente. Tinha uma fila lá escrita diplomatas. Eu olhei o meu passaporte e disse: me acompanha todo mundo. Cheguei na fila e lá eles nem perguntam nada. É só bem-vindo, passe bem aqui dentro. Todas as minhas filhas passaram. A mais velha, quando fui passando, ela falou: pai, é isso que o senhor falou sobre honra? Nós entramos na frente de todo mundo. Eu disse: era isso que Deus tinha para nós. Abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías é um livro, é uma aventura. Porque o profeta Isaías é de longe um profeta comum. Eu poderia usar a palavra normal, mas falar que profeta é anormal seria redundância.
Porque nenhum profeta é certo da cabeça. Todas as pessoas que eu conheço que são normais chamariam ou chamam os profetas de esquizofrênicos. E não estão eles errados. Porque quais são os 3 sintomas da esquizofrenia? Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. E todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Essas são as 3 bases para qualquer psicólogo ou psiquiatra escrever um atestado dizendo assim: interna, porque é louco. Você está num ambiente, a pessoa está vendo elefante cor-de-rosa com bolinha azul. Você está num lugar, a pessoa escuta vozes. Está num calor terrível e a pessoa está usando um casaco de pele. Está sentindo que ninguém sente. Coisas de gente doida. Então, se todo esquizofrênico é isso, todo profeta é meio esquizofrênico. Mas a esquizofrenia do profeta tem base bíblica. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado só para os malucos que vieram nesse culto nessa noite. Pois bem, o profeta Isaías é esse profeta bíblico que vai nos dar ensinamentos profundos nessa noite, que quando você lê, você não esquece mais. É um dos principais de toda a Bíblia. Do cânon sagrado, Isaías é aquele que nós devemos parar e meditar. Nenhum profeta antes, nenhum profeta depois dele teve tanta intimidade com Yeshua do que Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. 7 séculos antes de Jesus pisar esse mundo, Isaías manteve um relacionamento com ele pessoal. Por isso, a propósito, eu iniciei essa pregação chamando ele de profeta messiânico, porque nenhum profeta falou tanto do Messias como ele. 700 anos antes de Jesus sair do céu e vir a este mundo, Isaías contemplou ele. Isaías viu Jesus no ventre de uma virgem. Foi ele que gritou: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Foi Isaías que viu Jesus em sua intimidade. Foi Isaías que viu Jesus em seu crescimento. Isaías desenha todas as fases de Jesus. É Isaías quem vai dizer que não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos, porque ele viu Jesus pendurado na cruz. É Isaías que vai falar sobre a ressurreição dele, porque eis que o novo dia vai raiar sobre o mundo. E é ele que vai ver Jesus ser assunto ao céu novamente. O livro de Isaías é tão interessante e tão importante para todos nós que cremos em Cristo, que o próprio Jesus, quando passou por aqui, um dia, Marquinho, entrando ele dentro de uma sinagoga, deram a ele a oportunidade de falar, porque ele usava uma estola sacerdotal branca, estola sacerdotal dos homens de Deus, dos homens da lei. E ele então foi ao vaso que ficava do lado daquilo, uma espécie de púlpito, e mexeu entre os pergaminhos que ali ficavam, porque era assim que os rabinos começavam a sua pregação. Haviam vários livros, pergaminhos. Ele não escolhia um, ele fincava a mão, mexia, e o primeiro que ele tirava, era ali que Deus queria falar com quem estivesse na sinagoga naquele dia. E quando Jesus abre o texto, eu imagino ele dando um sorriso e dizendo: eis que hoje se cumpre esta palavra. Ele leu o texto de Isaías que diz: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para dar vida, para dar vista aos cegos, levantar o caído, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse livro é tão importante. Não sei se você se lembra da salvação do eunuco de Candace, o guarda-ofertas da rainha africana, que estava passando por Jerusalém na época da Páscoa, da festa. Estava ele dentro da sua carruagem, porque ele veio adorar o Senhor em Jerusalém, e próximo a ele estava um diácono da igreja chamado Filipe. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro. Uma carruagem puxada por 4 cavalos árabes. Haja perna para Filipe, porque Filipe foi correndo ao lado da janela do carro. O homem não parou o carro. Filipe correndo e perguntando: entendes tu o que lês? E o homem aqui de dentro dizendo: como posso entender se não há quem me ensine? Parou o carro, Filipe entrou, e o que é que o homem estava lendo? Esse mesmo texto de Isaías. E Filipe diz: eis que esse que aí está esteve conosco, ressuscitou, está sentado ao céu. E em uma pregação de 40 minutos fez aquele homem meditar na vida, olhar pela janela e avistar água. A conversão mais rápida da terra.
Diz: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: se tu creres de todo o coração, nada. Filipe desceu às águas, batizou o eunuco, e quando o eunuco estava limpando os olhos para tirar a água, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, tirou ele dali de maneira sobrenatural, e Filipe se achou em uma outra cidade instantaneamente. Esta palavra não é para qualquer um, é só para quem é maluco também, porque é uma palavra de revelação. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Tem um texto em Isaías, pastor Jason, que mexe muito comigo, porque todas as vezes que eu leio, eu me lembro dos micos que eu paguei na igreja quando eu era criança. Porque quando eu era criança, a Assembleia de Deus tinha muito aquele negócio de jogral. Quem lembra desse negócio de jogral? Eu tenho trauma de jogral, porque eu sempre fui uma criança muito expansiva, e eu gostava muito de falar, sempre fui meio teatral, reverendo Duda. E eu me lembro que todas as vezes no Natal tinha cantata Revolta dos Astros, e eu sempre era a estrela da manhã, ou a estrelinha de Belém. E ser a estrela de Belém não era fácil, porque eles me vestiam, e eu ficava parecendo uma estátua da liberdade. Você ri porque não era você, Bocó. Uma estrela na cabeça, com aquela roupa branca, e eu ia declamar: ah, isso, ah, aquilo. Mas o texto é lindo, porque eu fazia uma declamação que na minha mente de criança era um poema, e não era um poema, era uma profecia. Quando Isaías grita para todos ouvir: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é... Esse texto alguns crentes sabem, vai lá. Os 5 nomes dele: Deus forte. Isso aí, eu declamava isso com muita força, e mal sabia que não era um poema, era uma revelação. Pergunte por quê. Isaías enxergou o Cristo homem, ou o homem Deus. Porque quando ele diz: eis que o menino nos nasceu, ele está falando do lado humano de Deus. Porque homem só é homem porque nasce. Então Yeshua nasceu do ventre de Maria. Eis que o menino nos nasceu. Mas aí ele para e diz: mas um filho se nos deu. O filho não nasce, porque quem nasce não pode ser Deus. Porque Deus só é Deus porque é antes de toda a existência. E quando, ou talvez se toda a existência deixar de existir, Ele permanecerá como Deus. Ele viu a parte humana, Yeshua, o menino, o menino que nasceu. Mas o filho, esse não nasceu, esse desceu do céu. O apóstolo escreve sobre a sua encarnação dizendo: ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquila a sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. E o verbo se fez carne. Então olha a beleza que há no livro do profeta messiânico. E só para terminar, para te deixar com gostinho de quero mais, Isaías não é normal o seu livro, porque ele tem 66 capítulos. A sua Bíblia tem quantos livros? Não ouvi? A Bíblia protestante tem 66 livros. Porque no Concílio de Trento nós depuramos a nossa Bíblia e tiramos os livros excessivos que estão na Bíblia católica, porque trazem alguns ensinamentos que esbarram na nossa fé, como nós conhecemos. São 66 livros. Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. A nossa Bíblia, com 66 livros, está dividida entre Velho e Novo Testamento. O Antigo Pacto com 39 livros. O Novo Pacto com 27 posteriores livros. Os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada são terríveis, porque se você torcer o Velho Testamento, não se assuste se ouvir gritos de ais, de us, ou se pingar sangue, porque o Deus do Velho Testamento dizia: é olho por olho, é dente por dente, é a alma que pecar, essa morrerá. Então no Velho Testamento nós temos um Deus furioso, um Deus que tentou tocar o coração de toda a raça humana, do Gênesis até o livro de Malaquias. Em todas as dispensações conhecidas até então, inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Os 39 livros do Velho Testamento se dividem em 5 eras. E em todas elas Deus tentou fazer amizade com o homem, e ele não conseguiu. Por mais que ele encontrasse homens que tivessem boa intenção, todos eles fracassaram.
fracassou Adão no Éden, na dispensação da inocência. O seu próprio filho Abel, que deveria dar sequência porque era um homem puro, foi morto por Caim. Fracassa Caim. Saímos da dispensação da inocência, entramos na dispensação da consciência, e os homens continuam pecando. Atravessaríamos a era dos patriarcas, que começaríamos ali com o nosso grande Noé, chegaríamos até nos filhos de Abraão, e todos eles fracassaram. Deus tentou se revelar ao homem e não conseguiu. Deus tentou levantar um homem para julgar a terra, e o homem que vai julgar a terra, por exemplo, morre atrás das grades, ou no meio de dois pilares, como Sansão. Era para julgar e acabou sendo julgado. Abraão, o pai da fé, conta uma mentira que quase põe em risco toda a herança dos egípcios, quando ele diz que Sara é sua irmã e não sua mulher. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que aquele que mente é filho de quem? Todos aqueles que Deus levantou no Velho Testamento tombaram. Deus levantou Abraão para ser o pai da fé, e o pai da fé foi, nesse quesito que eu falei, de verdades e mentiras, um fracassado. Deus levantou Sansão para ser esse líder, e esse líder acaba morto, aprisionado. Deus levantou inúmeros homens, Moisés, para começar a guiar o seu povo, e aquele pastor que deveria guiar esse rebanho começa o seu ministério matando um homem, enterrando ele na areia. Deus levanta Salomão, e há quem diga que quem é sábio não erra o caminho, mas o homem mais sábio do mundo terminou seus dias ajoelhado na frente das imagens, dos ídolos das suas mais de 700 mulheres, fora as 300 concubinas. Deus levantou Davi para ser um homem segundo o seu coração, e nós sabemos o que Davi fez. No Velho Testamento, todos fracassaram, e ao fracassar no Velho Testamento, Deus se retirou para o céu. Por isso temos o Novo Testamento, uma nova aliança, um novo pacto. E quando entramos pelo Novo Testamento, dá um nó na cabeça da gente que lê a Bíblia inteira. Pergunte por quê? Porque o Deus do Novo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Velho. O Deus do Velho tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado, e ele desfere golpes sobre as pessoas, querendo santidade e pureza a qualquer custo. Se não obedecê-lo, o céu vai se abrir, saraiva vai cair sobre eles, ou o chão vai abrir e vai engolir eles. É assim. Agora, quando atravessamos o Novo Testamento, é o mesmo Deus, só que ele deixa de lado o cajado, ele deixa de lado o chicote, e ele pega nas duas mãos um vaso de alabastro, e ele coloca um unguento dentro dele, e começa a derramar sobre todas as feridas dos homens, dizendo: vocês não podem se salvar, mas o meu filho salvará vocês. Vocês não me agradam, mas meu filho agradará vocês. Então o Novo Testamento tem esse quê de esperança. Pastor, o que isso tem a ver com o livro de Isaías? Leia ele inteiro, como eu já li várias vezes. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está bravo. Deus diz a Isaías: eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Eu tenho um povo que chama bem o que é mal, mal o que é bem. Eu tenho um povo que é idólatra, eu tenho um povo que é adúltero, eu tenho um povo... Deus só derrama sobre Isaías as mazelas do seu povo, mas como que em um passe de misericórdia. Do capítulo 40 para frente, Deus fica bonzinho, e ele começa a dizer: Isaías, eu amo o meu povo. Eu tenho preparado para eles uma terra que mana leite, que mana mel. Uma terra onde eles não terão problema com saúde, terão saúde. Chegará um tempo, Isaías, que eles entrarão numa fase tão grande que eles vão ter tudo aquilo que os olhos desejarem. Isaías, o melhor da terra virá para a mão do meu povo. Chegará um tempo em que a criança vai andar ao lado da cobra, da serpente, da áspide, e a áspide não fará mal a ela. O leão caminhará ao lado do cordeiro, e então chegará o tempo da plenitude, diz o Senhor. Então do capítulo 39, do capítulo 40 para frente, há essa metamorfose, essa mudança no temperamento, no pensamento divino. Por isso o livro de Isaías precisa ser lido, interpretado e amado por toda a igreja, porque ele é quase que uma mini Bíblia em si. Esse tipo de cultura e conhecimento você deve guardar na alma e dar um glória a Deus agora. No capítulo 43 em que eu li, Deus está naquela vibe de felicidade. Ele acordou o profeta de madrugada, porque Deus só falava com profetas de madrugada. Deus esperava todo Israel dormir para ir lá desabafar com o profeta. O profeta já acordava: pronto, o senhor pode falar tudo. Porque os dois ungidos no Velho Testamento para serviços espirituais eram profeta e sacerdote. Diga comigo: profeta e sacerdote.
O profeta era ungido para ouvir Deus e falar com o povo. O sacerdote era ungido para ouvir o povo e falar com Deus. Dois caminhos contrários. E tem um terceiro que Deus ungia no Velho Testamento, que era o rei. E o rei era ungido para quê? Para sustentar o sacerdote e o profeta. Quem sabe nessa noite Deus não vai liberar uma unção de rei aqui. Só espiritual entende. Pegue aí. Se não dá para você ser profeta, se não dá para você ser sacerdote, quem sabe Deus derrama uma unção de rei sobre a sua vida nessa noite. E você vai ser a pessoa mais próspera aqui de Tampa, na Flórida.